Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que são algumas concepções distorcidas, equivocadas, que alguns místicos do judaísmo têm a respeito de, por exemplo, redenção final, né? O conceito distorcido que alguns místicos do judaísmo têm sobre redenção final e sobre o Messias, né? Existem alguns exemplos de místicos judeus que acabam tendo uma concepção equivocada sobre redenção final e eles acabam de maneira bastante trágica, né? Vou citar alguns exemplos. Valeu quem vem acompanhando o canal. Quem vem acompanhando, quem se inscreveu recentemente, muito obrigado mesmo. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. E vamos ao vídeo de hoje. Esse caso que eu gostaria de mencionar é sobre o Rabino Joseph de la Reina. O Rabino Joseph de la Reina, que viveu em Safed, em Israel, de 1418 a 1472. O caso dele é um caso trágico, né? Essa história dele é narrada de maneira resumida nesse livro aqui. O livro de Lilith. O livro de Lilith, de Barbara Black Kultov. Aqui tem uma forma resumida da história desse rabino, né? Muitos místicos judeus acabam caindo nesses conceitos equivocados porque eles não acreditam que Jesus foi o Messias, né? Eles estão aguardando outro Messias. Isso é uma forma distorcida de enxergar as coisas. A gente sabe que o Messias já veio, né? Foi Jesus, ele foi o Messias, cumpriu a missão dele e se foi. Então, esses equívocos, alguns místicos judeus acabam caindo porque eles não acreditam que esse Messias, que Jesus foi o tão esperado Messias, e eles estão aguardando outro, e alguns deles buscam realizar alguns atos para acelerar a chamada redenção final, né? Para acelerar a vinda do suposto Messias que eles estão aguardando, né? É esse caso do Rabino Joseph de la Reina de Safed, como é narrado nesse livro aqui. O Rabino Joseph de la Reina de Safed, versado nas artes da cabala prática, resolveu instalar a redenção final e erradicar o poder maligno, Lilith e Samael, da face da terra. Por diversas vezes, ele foi advertido do perigo do seu intento pelo profeta Elias e pelos anjos Sandalafon, Actariel e Metatron. Finalmente, quando perceberam a inutilidade de suas advertências, os anjos informaram o Rabino Joseph de que Samael e Lilith haviam assumido a forma de dois cães negros. Recomendaram a ele que fosse extremamente cauteloso, pronunciasse determinadas preces e não ofertasse a Samael e Lilith nenhum tipo de comida ou bebida. Depois de cumpridos todos esses requisitos e de capturar Lilith, Samael, o Rabino Joseph e seu grupo aproximaram-se do Monte Seir, onde os demônios seriam destruídos para sempre. O Rabino Joseph pegou uma pitada de olíbano e cheirou-a. Samael disse: já que você não me dá nada para comer, deixe-me ao menos cheirar um pouco desse seu olíbano. O Rabino Joseph estendeu então sua mão e deu-lhe alguns grãos de olíbano. E Samael expeliu de sua boca, com um sopro, uma centelha de fogo e queimou o incenso, enquanto o Rabino ainda o estava segurando. A fumaça penetrou nas narinas de Samael e ele rompeu os grilhões que o detinham. 2 dos discípulos morreram imediatamente.
Outros dois enlouqueceram e o rabino Joseph ficou com um único discípulo, abatido, exausto e espantado. Ele não sabia que havia posto em risco sua alma ao dar um incenso ao demônio, que o transformou em fumaça. Agindo assim, o rabino Joseph, sem o saber, envolvera-se em idolatria, anulando todas as forças sagradas. O rabino Joseph terminou seus dias casado com a maligna Lilith. Ele se corrompeu de todos os modos possíveis, utilizando os nomes sagrados e outros nomes, bem como os conjuros que conhecia na prática do mal. Esse é um caso trágico, né? Como eu disse, esse místico, o rabino Joseph de la Reina, ele queria acelerar a vinda do Messias, né? Já que eles não acreditavam que era Jesus, né? Para isso, ele prendeu Lilith e Samael, né? Como se fossem as essências negativas do mundo, né? Partindo de princípios equivocados, né? Já que Lilith é um conceito, um arquétipo universal, não se deve ter esse intento de eliminá-la, né? É recomendado aos que estudam os mistérios que incorporem, né, os princípios de Lilith, encarem de maneira consciente, né, e não tentar eliminar, né. Então, o rabino Joseph, junto com seus discípulos, a princípio, conseguiram acorrentar Samael e Lilith. Samael, a contraparte masculina de Lilith, né. Então Samael enganou ele pedindo uma pitada de olíbano. Quando o rabino Joseph deu uma pitada de olíbano para ele queimar, sem saber, ele acabou cometendo um ato de idolatria, né? Porque ele estava oferecendo incenso para uma outra entidade. E por isso ele perdeu o controle. Dois dos discípulos dele enlouqueceram, só um ficou temeroso, né? E o rabino Joseph, ele acabou se tornando um mago negro, né? Ele acabou se corrompendo totalmente, se tornou um adepto negativo, né? Do lado negativo. E tem outros detalhes da história também, né? De que ele teria tentado possuir a rainha da Grécia, né? Que era uma mulher muito bela, através dos seus métodos ocultos. Então o rei da Grécia ficou sabendo através dos seus próprios magos, né? E iniciou um confronto com ele. De qualquer forma, o caso do rabino Joseph é um caso trágico, né? E ele terminou muito mal devido ao conceito que ele tinha equivocado, né? De tentar trazer a redenção final. Outro caso de místicos judeus que acabam se envolvendo em ideias equivocadas, judeus que se envolvem com misticismo e acabam tendo ideias equivocadas e tem um final trágico, é um caso que aparece aqui no Meditação e Cabalá, do Aryeh Kaplan, né? Meditação e Cabalá, do Aryeh Kaplan. Tem um caso parecido aqui, que é sobre Shlomo Moshe. Ele era Shlomo Moshe, que viveu de 1501 a 1532 em Portugal. Ele era um judeu marrano, né? Um judeu que ele trabalhava como secretário do rei de Portugal, e ele foi obrigado a se converter ao catolicismo, rebatizado com o nome de Diogo Pires. Posteriormente, ele se convenceu a se tornar judeu novamente, né? E ele se envolveu em misticismo, né? Especificamente em técnicas meditativas avançadas e técnicas para se convocar um Maguide, né? Aqui diz:
Por outro lado, Mosho parecia muito mais adepto da cabala meditativa que Taitatsaki, possivelmente com base nos mistérios que aprendera ainda em Portugal. Por meio de dispositivos meditativos que nós discutiremos, Mosho pôde comunicar-se com o Magid, um tipo de porta-voz angelical. Há relatos de que Mosho também viajou para a Terra Santa, comunicando-se possivelmente com os cabalistas de Jerusalém e Safed. Ele se encontrou com o Papa Clemente VII em 1530 e, tendo alcançado o respeito do Vaticano, foi adorado pelos judeus de Roma. Uma perigosa armadilha da meditação é que ela faz a pessoa se sentir com poderes sobre-humanos, o que não é verdade, e parece que Mosho caiu nessa armadilha. Em 1532, Mosho buscou uma audiência com Charles V, rei de Espanha e do Sacro Império Romano. Como líder de inúmeras batalhas religiosas, Charles não se impressionou com esse insolente e o entregou à Inquisição. Considerando que Mosho tinha sido batizado como católico em Portugal, foi julgado como renegado e queimado na estaca por heresia. É mais um caso trágico, né, de um judeu que se envolveu com o misticismo e teve um final trágico, né? Salomon Mosho, ele aprendeu técnicas meditativas avançadas e especificamente uma técnica para se convocar um Magid, né? Um tipo de porta-voz angelical. Eu já falei um pouco sobre o Magid, né? Existem técnicas do judaísmo para o praticante convocar um Magid, né? Um tipo de anjo, né? Um tipo de entidade angelical que dá conselhos e profecias, se comunica com o praticante. Isso é uma técnica do judaísmo, semelhante à técnica do Grimório de Abramelin, né? Eu já falei, tem um vídeo aqui no canal sobre o Grimório de Abramelin. O Grimório de Abramelin é parte de um princípio que não é uma coisa exclusiva, uma coisa nova, própria desse Grimório. Já existia essa técnica para se entrar em contato com um anjo, né? Que é chamado de Magid na tradição judaica. Então, o Grimório de Abramelin, ele não é uma coisa nova, ele é baseado em técnicas que já existem no judaísmo. Então, Salomon Mosho, né, acreditando que havia adquirido um status superior devido à prática dessas técnicas, tentou converter o rei Charles V da Espanha ao judaísmo, né? E acabou sendo condenado à fogueira, porque ele tinha sido convertido a católico e depois voltou para judeu, né? É mais um caso trágico, o que quase aconteceu com o famoso Abraham Abulafia, né? Que foi tentar converter o Papa e por pouco ele também não foi condenado, né, à fogueira. Um dia antes o Papa morreu de epilepsia e o Abraham Abulafia só ficou mesmo preso por uns tempos e depois foi solto. E o mais emblemático, eu acredito, o caso de um judeu que se envolveu com misticismo e acabou tendo ideias equivocadas, é o caso do Sabbatai Tzvi, que viveu de 1626 a 1676. Ele era natural da Turquia, né? Sabbatai Tzvi, ele acabou se convencendo de que ele era o Messias, né? Naquela época, por uma série de fatores, acreditava-se que a vinda do Messias judeu, né, era iminente. E ele se convenceu de que ele era o Messias. Ele angariou muitos seguidores, mas ele se baseou em ideias totalmente equivocadas, né? Apesar de, durante um longo período, ele ter se passado por esse personagem, né? O Sabbatai Tzvi.
ele se autoproclamou Messias, né? Então, esses são alguns casos trágicos de alguns judeus que se envolvem em misticismo e acabam baseado em ideias equivocadas, tendo um final catastrófico, né? Esses são alguns exemplos aí de alguns judeus que se envolvem em misticismo e acabam tendo um final, péssimo final, né? Baseado em conceitos distorcidos, equivocados, né? A gente sabe que o Messias ele já veio, né? Já cumpriu a missão dele, mas alguns dentro do judaísmo ortodoxo eles têm esses conceitos, né? De que para o Messias que eles esperam vir é necessário acelerar a redenção final, né? Fazer uma espécie de purificação na terra, né? Esse era o vídeo de hoje que eu queria comentar, esses relatos sobre esses personagens. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem vem acompanhando o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para apoiar. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo. E valeu!